Olá, olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Constitucional. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Guilherme Degerf e atuo aqui no Centro Universitário Santa Amélia, conhecido como Unicecal. Pois bem, dando continuidade à nossa disciplina de Direito Processual Constitucional, hoje nós veremos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a nossa famosa ADO. Pois bem, pessoal, nós já vimos os conceitos da ADI ou ADIN, né, a nossa famosa ação direta de inconstitucionalidade genérica, e todos aquelas características, aqueles princípios que vão circundar a ADI, vão também, de certa forma, estarem aqui dentro da ADO. Pois bem, primeiramente, nós precisamos perceber que a regra, diante de uma inconstitucionalidade, né, será o uso da ação direta da inconstitucionalidade, né, aquela genérica em que a gente viu na aula passada. Porém, existem algumas situações em que não vai caber a ADI genérica, e aí eu vou ter que usar ADI por omissão, né, a famosa ADO. E quais são as situações que isso ocorre? Pois bem, na Constituição existem diversas normas, né? Então, nós temos lá algumas normas chamadas doutrinariamente de normas constitucionais de eficácia limitada. O que é isso? São normas constitucionais que precisam de uma complementação para que sua eficácia seja atingida, né? Então, eu vou exemplificar aqui para vocês, porque o exemplo ele torna mais visível o que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Pois bem, a gente pega lá na nossa Constituição Federal de 88, o artigo 7º, em que o Constituinte redigiu o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 27, a proteção em face da automação na forma da lei. Isso aqui, né, esse inciso 27, é um exemplo de uma norma constitucional de eficácia limitada, pois a Constituição diz que o trabalhador deve ser protegido em face da automação, ou seja, da industrialização, da robótica, né? Então, todo esse aparato tecnológico de evolução que vem no sentido de destruir vagas de empregos, né? Lá em 88, o Constituinte já teve uma preocupação que se fizesse uma lei para proteger o trabalhador nesse sentido, né? De modo que a gente não tenha no futuro um mundo onde só as máquinas produzem e as pessoas não têm um vínculo trabalhista. Mas por que essa norma, esse inciso, professor, esse inciso 27, é uma norma constitucional de eficácia limitada? Justamente por causa da expressão na forma da lei. Ou seja, a Constituição brasileira, ela diz que o trabalhador tem que ser protegido em relação à automação. Mas como isso? Através das previsões da lei, ou seja, a Constituição está mandando que o legislador, né, o Congresso Nacional, faça uma lei de proteção do trabalhador em relação à automação. Por isso que a norma constitucional é de eficácia limitada, porque ela precisa desse complemento, ela precisa de uma lei específica, onde lá, sim,
vai ser trabalhado as questões de como se dará essa proteção da automação, né? Então, sempre que você estiver dentro de um comando normativo na Constituição, que ela faça uma remissão, né, ela remeta à necessidade de atender critérios na forma da lei, né, você estará diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, essa norma constitucional ela não é plena, ela só vai ser plena a partir do momento da entrada em vigor da lei que regulamenta essa minha proteção, esse comando normativo limitador, né, que é limitado num primeiro momento na Constituição, mas a partir da sua regulamentação através de lei, seja ordinária ou complementar, conforme a natureza dela, a partir desse momento nós estaremos atingindo essa plenitude tão necessária. Beleza, pessoal? Então, o que ocorre? Quando eu não estou diante de uma situação dessa, de visível omissão no texto constitucional, né? Então, vamos imaginar que o legislador não fez a lei que regulamenta a automação, né, a proteção do trabalhador em relação à automação, eu vou utilizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por que por omissão? Porque a Constituição mandou, né, ela deu um ordenamento ao legislador, ao Congresso Nacional, que ele fizesse algo a respeito, e não o fez. Ele foi ao Congresso Nacional omisso ao não fazer a lei. Por isso, eu ingresso com uma ADO, né? Então, assim, a regra é que ingressa com ADI, né? Com a DIN, né? Em geral. Mas quando a omissão estiver textualmente presente na Constituição, eu deixo a DIN, que é a regra, e vou utilizar especificamente a ADO, né? Lembrando que nós estamos falando em controle concentrado de Constituição, tá? Por quê? Porque nós estamos falando da lei em tese, lembram? Nós não estamos discutindo a questão de partes, tá? Porque se eu tiver partes envolvidas, eu não vou utilizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se eu tiver partes envolvidas e diante dessa questão, eu usarei o mandado de injunção, tá? E o mandado de injunção será objeto de uma aula específica na sequência, né, onde nós vamos justamente ver a diferença da ADO para o mandado de injunção, né? A principal é essa, né? A ADO é para controle concentrado de constitucionalidade, né, onde, para mim propor uma ADO, eu tenho que ser um daqueles 9 legitimados, e o mandado de injunção não. Eu tenho um caso concreto, né, e qualquer pessoa poderá propor o mandado de injunção, não precisando ser um dos 9 legitimados. Pois bem, então, diante dessa questão, se trabalha muito a ideia de que quando algo não é feito, né, quando há essa omissão, o STF, né, será provocado aqui, né, pela ADO, e uma vez que através da ADO o STF realmente reconheça, né, o STF ele vai declarar que há uma inconstitucionalidade por omissão, né, e na sequência o STF irá notificar o Congresso Nacional dizendo, olha, reconheço que há uma omissão do poder legislativo, né? Vocês, Congresso Nacional, estão descumprindo a Constituição, porque desde 88 ela mandou que vocês fizessem uma lei sobre referida temática e ainda não o fizeram, né? Então estou notificando, né? Eu, Supremo Tribunal Federal, lavo minhas mãos e estou dizendo, façam o dever de vocês. A minha parte eu fiz, reconheci que há o problema. Agora, a competência de legislar é de vocês, tá? E aqui, né, justamente vai gerar um fenômeno, né, chamado de síndrome da inefetividade das normas constitucionais,
né, essa síndrome, ela vai dizer que há normas constitucionais que não são efetivas, né, elas estão no texto, né, mas elas não são regulamentadas, né, assim como também se fala muito em normas programáticas, né, então o legislador, ele é lerdo ou por algum interesse, né, não muito republicano, não regulamenta tais previsões constitucionais. Vamos lembrar do nosso famoso imposto sobre as grandes fortunas, que está lá, e nenhum governo, né, nenhum governante, nenhum congressista teve a coragem de enfrentar essa temática, né? Num país de miseráveis, né, onde há uma exaustiva concentração de renda, um imposto sobre grandes fortunas, mais do que justo, deveria ser efetivado. Pois bem, seguindo então, evidentemente, pessoal, a competência do STF, né, uma competência originária, né, então não tem aqui aquele duplo grau de jurisdição, né, assim como na ADI não tinha, aqui também não tem, então o que a ADO vai ter como requisito? Ela vai ingressar direto no STF, como na ADI, e o requisito vai ser um dos 9 legitimados que estão lá no nosso artigo 103 da Constituição Federal. Então, na DO e na DI, e na ação declaratória de constitucionalidade, que nós vamos ver na próxima aula, na ADC, né, vai aplicar as mesmas ideias, né, os mesmos 9 legitimados, né, competência originária STF, tudo aquela mesma coisa. Né. Outra coisa que é importante eu falar é que, quando a gente fala aqui de ADO, né, nós vamos estar analisando essa questão, né, no texto constitucional, né, mas, evidentemente, há uma perspectiva de que, embora o Supremo diga para o Congresso Nacional, olha, vocês estão em débito com a Constituição, vocês têm que regulamentar algo, o Supremo não pode obrigar o Congresso Nacional a fazer essa lei. E vocês vão me dizer, mas como assim? Não está errado? Não, o Supremo não está dizendo, olha, Congresso Nacional, vocês estão omissos, façam a lei. Sim, só que o que ocorre? Nós temos um princípio, né, que não pode ser de forma alguma combatido, né, que é a questão da tripartição dos poderes. Então, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário não pode obrigar o poder legislativo a legislar, né? Mas ele dá a dica, né? Ele fala, ó, eu, Supremo, fiz minha parte. Eu reconheci que realmente há uma inconstitucionalidade por omissão e agora vocês, sociedade, vão cobrar do Congresso, porque eu não posso invadir a competência. Vejam a importância dos princípios da separação dos poderes, toda aquela evolução que nós vimos dos contratualistas, John Locke, Montesquieu, tudo aquilo que vocês estudaram, né, ou deveriam ter estudado, né, lá nas introduções ao estudo do direito, né, toda aquela matéria com densidade histórica, né, aqui vocês vão entender a razão de ser, tá? Mas nós estamos falando de normas que a competência são do poder legislativo, ou seja, leis ordinárias, leis complementares, enfim, decretos legislativos, tá? Porque o que ocorre? Se, por acaso, haver um incidente de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação a uma portaria da Anvisa, né, a uma norma federal, né, digamos, que não é de competência do poder legislativo, né, então uma portaria da Anvisa, né, uma instrução normativa de um órgão, uma instrução normativa, sei lá, da Polícia Federal, né, aí eu, Supremo, tenho força, né, de obrigar, né, e vocês vão ver aqui adiante, que daí, nesses casos,
o Supremo dá 30 dias para esse órgão fazer, né, legislar e suprir essa omissão. Mas, vejam, são leis, né, leis não, são normas de hierarquia inferior. São aquelas normas que não são de competência de Câmara Federal e nem Senado Federal, tá? Porque daí não tem invasão de poderes, né? Então, essas normas de menor hierarquia, o Supremo, reconhecendo a omissão, ele dá ao órgão omisso 30 dias para sanar esse problema de omissão, o que não vai ocorrer no meu poder legislativo decorrente da separação dos poderes. E aonde que está isso? Está lá no meu artigo 103 da Constituição Federal, exatamente no parágrafo 2º, que diz o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. O que está dizendo aqui? Se o Supremo reconhecer que há realmente uma inconstitucionalidade por omissão, se essa omissão for do Poder Legislativo, o Supremo vai dar ciência ao Poder Legislativo, dizendo, olha, vocês estão omissos, é necessário que vocês regulamentem, mas eu, Supremo, não posso vos obrigar, né, e nem estabelecer um prazo para que supram essa omissão, né? Eu não posso invadir a competência do Poder Legislativo, mas vocês estão em dívida com a Constituição e, em decorrência disso, estão em dívida com o povo, com a população brasileira. Beleza. Acaba nisso? Acaba nisso. Se o Poder Legislativo não se mexer, vai levando, né? Então, aí que está a importância, né? Todo o poder emana do povo, né? Cadê o povo na hora de cobrar as atitudes? E daí, aqui vocês vejam, né? Se for o poder competente, ele fala que será dada a ciência, tá? Mas ele diz, vírgula, se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, é o que eu falei, né? Se for uma normativa que não é de competência do poder legislativo, né? For uma instrução normativa, uma portaria, né? For essas normas de menor hierarquia, o Supremo já vai dizer para o órgão, olha, supra a omissão. Está aqui, está notificado, você tem 30 dias para resolver isso. Joia, pessoal? Acho que deu para entenderem bem o conceito aqui. Seguindo, pessoal. Então, aqui eu fiz um resumo, né, da ADO, né? Então, se for um órgão da administração pública, o Supremo vai dar 30 dias para que regulamente e sane essa omissão, né, fazendo a normativa no sentido de suprir a omissão, né, e se for leis, né, for competência do Congresso Nacional, o Supremo apenas vai dar a ciência, né, é aquela história, o Supremo vai lavar as mãos e vai dizer, olha, estejam cientes, Poder Legislativo, vocês estão em dívida com a Constituição e com a população, mas não tem, como eu falei, força de impor prazo e nem de me impor que o Poder Legislativo supra essa omissão. É aquela história, né? São as questões dos freios e contrapesos, né? Infelizmente, em alguns momentos como esse, a gente vai aquele lado mais ditatorial, absolutista das pessoas a dizer, nossa, mas isso daí é um absurdo, né? Ou tá errado e ficar por isso mesmo. Mas é a questão do princípio, né? A tripartição dos poderes. Nós não podemos começar a relativizar isso, senão a gente começa a dar possibilidades de ideias absolutistas, de ideias ditatoriais, e a gente sabe as consequências disso. Então,
se fala doutrinariamente que essa notificação, essa cientificação do Poder Legislativo por parte do STF é uma decisão de efeito mandamental, não no sentido de mandar obrigatoriamente que sanem, né, a omissão, mas mandamental no sentido de que eles tenham ciência de que estão errados. Seguindo, pessoal. Aí, eu vou falar aqui para vocês sobre as espécies de omissão. E aqui é bem interessante, porque vocês vão perceber que existem três classificações, né? Então, nós vamos ter 3 espécies de omissão em relação às normas, tá? E eu vou abordar cada uma delas e já vou exemplificar para que fique mais fácil, né? O exemplo sempre torna a percepção mais didática do que simplesmente a gente trabalhar com teoria e ficar só na questão conceitual. Bom, dito isso, a minha primeira espécie de omissão é a chamada omissão total. E a omissão total, o exemplo clássico que nós temos na Constituição, é a questão do direito de greve dos servidores públicos. Por quê? Porque, vocês vejam, nós completamos 32 anos da Constituição 88. E mesmo após 32 anos da promulgação da minha Constituição atual, eu ainda não tenho uma lei de greve dos servidores públicos. Ou seja, há 32 anos, o Congresso Nacional segue numa omissão legislativa. E como que isso aqui está sendo trabalhado hoje no Supremo? Cansado de tantas ações, né, questionando a situação, o que pode, o que não pode ocorrer em determinada greve, de determinada categoria, de determinado serviço público, seja federal, estadual, municipal, distrital, né, o Supremo chegou à última decisão, a mais recente, que enquanto o Congresso Nacional Brasileiro não fizer uma lei específica sobre o direito de greve dos servidores públicos, por analogia, será aplicado a lei de greve da iniciativa privada, ou seja, nós temos esse paradoxo. No Brasil, nós temos uma lei de greve que regulamenta a greve no setor privado, mas não temos no setor público. E por causa dessa omissão, o Supremo precisa decidir. Então, se decidiu, né, por utilizar de forma analógica o embasamento da lei de greve da iniciativa privada em aplicação em serviços públicos, né? É uma solução provisória, né, já que não trata das peculiaridades das categorias do serviço público. Mas, enfim, né, quem que está em débito? Quem que a população, quem que os servidores públicos têm que incomodar? É o Congresso Nacional, né? A omissão é deles, há 32 anos, né? Até aqui, né? Nós estamos no ano 2020. Estamos em final de outubro de 2020. E até aqui não foi regulamentado o direito de greve dos servidores públicos. Seguindo, pessoal, nós temos o nosso segundo tipo de omissão, chamado de omissão parcial, propriamente dita. E o que é essa omissão parcial? Bom, eu vou pegar lá no artigo 7º, novamente, né? Então, o caput diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, o inciso 4. O inciso 4 vai dizer, né, que é direito do trabalhador urbano ou rural
ter um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. E aí vem a nossa pergunta, né? Nossa, não, né? Porque isso aqui a gente se pergunta desde sempre, né? A partir do momento que você tem conhecimento desse inciso, né? Lá na graduação, lá nas primeiras aulas de direito constitucional, quando se trabalha os direitos fundamentais e os direitos fundamentais sociais, o professor de direito constitucional lê isso aqui e ele provoca aquela indignação nos novatos alunos de direito e provoca, né? E daí ele fala e ele questiona se o salário mínimo consegue atender tudo isso. E o detalhe aqui, né, pessoal? O salário mínimo aqui ele tem que atender as necessidades básicas do indivíduo e de sua família, tá? Então, se utiliza de parâmetro a questão da família como se fosse, né, o casal, né, 2 adultos e 2 filhos, né, 2 crianças. Esse é o basicão, né? Então, 2 adultos, 2 crianças, né, teriam que viver com o salário mínimo. E aí, eu trago para vocês relembrarem suas aulas de direito constitucional lá do início da graduação. Nós temos aqui um estudo do DIEESE, né? Então, o DIEESE ele calcula sempre quanto que deveria ser o salário mínimo, né, necessário para que se atendesse a tudo isso que está no nosso inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal, né? Então, nós estamos aqui quase entrando em novembro, né? Nós estamos aqui no final de outubro. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. No momento em que eu gravo esse vídeo, o salário mínimo brasileiro é R$ 1.045, tá? E segundo o estudo do DIEESE, para que o salário mínimo atendesse a todas essas necessidades elencadas no inciso 4 do artigo 7º da Constituição, o salário mínimo necessário, na última levantamento, né, do mês passado, né, setembro de 2020, seria de 4.800. Voltando, né? Eu tenho aqui R$ 1.045, né, que deveriam ser R$ 4.892, né, para que eu pudesse garantir as condições, né, para a família, né, 2 adultos e 2 crianças, né, condições de necessidades vitais básicas, tá? É básico, pessoal, não tem sem nenhum luxo aqui. Então, o que é básico? Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, tá? Então fica a reflexão, isso aqui é muito mais do que questão de direito constitucional. Isso aqui é percepção de cidadania, é percepção de como os governantes manipulam o nosso pensamento, né, como eles nos retiram direitos
historicamente conquistados, né? Recentemente com a reforma da Previdência, tá? Onde o cidadão comum não percebeu, né? E agora, época eleitoral, né? Eles surgem pedindo nosso voto. Então, tá, deixo aqui meu protesto de indignação aos nossos políticos e a politicagem, que é a moeda diária da maioria deles, salvo raras exceções. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa segunda espécie de omissão, a omissão parcial propriamente dita. E entramos na terceira e última espécie de omissão, a omissão parcial relativa. Essa aqui também é uma omissão bem interessante, né? Então, a omissão parcial relativa, ela ocorre quando a lei deveria dar um benefício a toda uma categoria, mas ela acaba, no seu texto legal, por algum erro de redação, deixando de fora determinado grupo que deveria estar contemplado, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, fictício, né? Vamos trabalhar com a ideia de profissionais de saúde, tá? E vamos pensar o seguinte: eu, legislador, reconheço um direito específico, né? Vamos imaginar, sei lá, vamos dizer que uma lei federal é proposta, né, para que todo profissional de saúde, né, receba do governo, gratuitamente, 100 pares de luvas, essas luvas descartáveis, né, que são muito utilizadas pelos profissionais de saúde. Vamos dizer que uma lei federal estabelece, né, que o governo irá repassar todos os meses, né, esse profissional de saúde vai poder retirar gratuitamente uma caixa com 100 pares de luvas. Beleza, pessoal? A ideia foi lá excelente, né? Então, todos os profissionais de saúde, né, para evitar a transmissão de doenças e tal, eles devem ter esse direito. Joia, perfeito. Só que na hora de redigir o texto da lei, o legislador, por descuido, ele não coloca lá os profissionais de saúde como um todo, né? Ele coloca lá no texto da lei dizendo que médicos, dentistas e enfermeiros terão direito a retirarem junto ao SUS 100 pares de luvas todos os meses. Onde está o erro? O erro está na omissão parcial relativa. Por que relativa? Porque, em relação a médicos, dentistas e enfermeiros, houve um saneamento aqui da questão. Mas esqueceram de vários profissionais da saúde, como farmacêuticos, fisioterapeutas, sei lá, psicólogas, sabe? Terapeutas ocupacionais, enfim, todos os outros profissionais da saúde, fonoaudiólogos, enfim, acabaram sendo esquecidos, né? Então, vejam que a omissão ela é parcial e relativa, né? Porque ela foi sanada em relação aos profissionais de saúde, mas foi sanada de forma relativa, não incluiu todos, tá? Então, esse era o conceito, né? Acredito eu que ficou bem fácil de vocês entenderem, né? As 3 espécies de omissões que nós temos. E nós chegamos, então, ao final da nossa aula de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, chamada de ADO. É importante que vocês decorem essas siglas, né, para exame de OAB, para concurso público, né, porque vai aparecer lá ação direta de inconstitucionalidade. Ela vai aparecer como ADI ou ADIM, tá? E tem que saber que isso, na doutrina, vamos chamar a ADI ou ADIM, né, de ação direta de inconstitucionalidade genérica. Aí eu vou ter ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que vai aparecer com a sigla ADO. Vocês têm que saber
o que significa. Porque muitas vezes o examinador não vai escrever lá bonitinho para vocês ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ele vai arredondar, ADO. O sujeito está submetendo a um concurso público ou a uma prova de OAB, onde a peça é de natureza constitucional, processo constitucional, o cidadão tem que saber, não tem conversa, entendeu? Tem que saber, pessoal. E vocês têm que saber mais uma coisa. Qualquer concurso público que vocês forem saber, vocês têm que saber direito constitucional e direito administrativo, sempre. Isso sempre cai, né? Aí, conforme o concurso, conforme o cargo, né, vai cair as outras disciplinas, penal, civil, processo penal, processo civil, mas direito constitucional, direito administrativo, sempre cai, sempre. Tem que saber. Não tem como vocês almejarem um cargo público sem saber isso, né? E da mesma forma, quem for fazer o exame da OAB, né, passou na primeira fase, beleza. Na segunda fase vai fazer, qual vai ser sua área? Você vai pedir processo constitucional, você vai fazer processo penal, você vai fazer processo civil, processo trabalhista. Então, já vão pensando, pessoal, vão se preparando desde logo, tá? Então, agradeço mais uma vez a presença, né, virtual de todos vocês, tá? E deixo aqui meu abraço, tá? Peço que divulguem o canal para os amigos, conhecidos, tá? Porque isso fortalece também a nossa motivação em estar sempre fazendo vídeos novos. Em breve teremos vídeos de outras disciplinas aí, tentando fechar uma ideia de interdisciplinariedade no direito, né? Para a gente não ficar só se prendendo às disciplinas de forma isoladamente. Mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui, em estarem disponibilizando o tempo de vocês para me ouvirem, né? E no nosso tempo ao vivo, nós iremos aprofundar algumas questões e tirar as dúvidas dos senhores e das senhoras. Tenham todos uma boa tarde, forte abraço.